Fala, galera. Hoje eu vim mostrar para vocês aquela excelente oportunidade que eu peguei aqui no ativo do Nasdaq, onde eu consegui surfar mais de 20 R's ali no dia do payroll, né? Onde basicamente ali eu entrei contra todo mundo, né? E consegui surfar um excelente movimento. Então, para a gente começar aqui, pessoal, aqui pelo time maior, time de 15 minutos, a gente tem que identificar qual que é a expectativa macro, né? Então, a expectativa do macro do movimento nos indicava rompimento desse fundo aqui, ó. Então, a gente tinha esse objetivo aqui macro. Então a expectativa do preço era o quê? Continuar caindo, né? Afinal, a gente tem um objetivo do time maior que é renovar fundo, nesse caso. Então o mercado ele concluiu o ciclo interno do range e entendo que agora ele está numa movimentação de fluxo vendedora com esse objetivo aqui embaixo. Então, a partir de identificar o meu objetivo, eu preciso identificar, né, o topo e o fundo correto da minha tendência de queda. Então, aqui vocês conseguem observar que a gente tinha uma estrutura, né, um range, exatamente desse topo para esse fundo. Ah, mas o mercado ele não retirou liquidez aqui e renovou o fundo? Sim, porém, a gente não usa o famoso FVG, o Fair Value Gap, nesse caso, está nesse ponto aqui, ó. A gente não usa esse cara como poi. Logo, essa nossa quebra aqui, ela é um fake, né? Então, se é um fake boss aqui, essa quebra pra gente, acaba que a ponta oposta é apenas liquidez. Então, aqui a gente tem um movimento de falso choke. Por que que o preço faz, né, essa falsa movimentação, esse falso alinhamento? Justamente para induzir os operadores a pegar o trade aqui na ponta onde teoricamente é apenas um obstáculo. Então a gente tem o preço ele capturando essa liquidez, né? Então muitos operadores foram estopados aqui nesse topo. A gente tem o preço ele fechando aqui esse ponto de order flow, aqui ó, exatamente esse order flow que estava em aberto. E a gente tem o preço agora iniciando aqui um fluxo vendedor. A gente consegue observar aqui, ó, claramente uma cadeia vendedora. Porém, assim como o preço ele fez aqui essa virada para muitos operadores que validam estruturas por Fair Value Gap, aqui vai acontecer a mesma coisa. O mercado ele precisa de liquidez, então ele vai induzir, ele vai fazer o quê? Falsos chokes nessa região, justamente para capturar ainda mais os operadores, né, comprados nesse ponto. Porque já vai induzir aqui com a virada e aqui vai ser o alinhamento ali para eles, né, o alinhamento de fluxo. Porém, a minha narrativa me indica o quê? Continuidade vendedora. Então eu vou seguir esse meu viés. E basicamente aqui, o que que eu fiz? Eu identifiquei esse fluxo vendedor, certo? Então eu identifiquei que o preço ele tinha chance de acontecer essa indução, afinal, a gente está num ponto ali que o mercado faz essas falsos alinhamentos, é um ponto de obstáculo, né? E quando eu identifiquei que o mercado estava nessa região e poderia induzir, logo eu identifiquei também essa liquidez nesses topos. Então a gente tinha aqui uma LTB por varejo, certo? A gente tinha aqui bastante liquidez para o mercado consumir desses topos. A gente tinha aqui dois topos da Ásia que também são uma confluência de liquidez. E aqui pelo próprio 15 minutos, cara, a gente consegue ver exatamente o preço fechando o único order flow que tinha aberto acima de toda essa liquidez. Então, olha só, quando o mercado ele vem aqui e captura toda essa liquidez desses topos, agora eu consigo entender que agora sim ele tem combustível para dar continuidade ao movimento vendedor. Então, eu consigo entender que o ciclo do range foi concluído e agora a liquidez, os stops estão no fundo. Então, basicamente, o que que eu fiz, pessoal? Quando ele veio aqui, capturou toda essa liquidez e fechou esse order flow aqui, esse pavio não mitigado, eu caí lá para o time menor, então eu fui lá para o gráfico de 5 ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Aqui no gráfico de 5 vocês conseguem ver que não consigo alinhar nada, afinal o mercado está subindo reto, sou obrigado a cair o fractal. Então, quando eu caio novamente aqui para o gráfico de 1 minuto, aqui eu consigo observar que após o mercado fechar aquele order flow, aqui ó, exatamente esse ponto, o mercado iniciou aqui uma cadeia vendedora, começou um fluxo vendedor. Afinal, o preço ele tinha concluído o ciclo do range. E basicamente o que que eu fiz? Eu identifiquei dentro dessa pernada, porque aqui pelo gráfico de 1 minuto a gente não consegue ver, mas lá no LTF ele já deu início ao pullback, começou uma cadeia vendedora. Então, o que que eu fui buscar? Fui buscar qual que era o order flow mais próximo da liquidez. Então a gente tinha esse ponto aqui de liquidez. E logo acima, a gente tinha também um ponto, né?
de order flow em aberto. Exatamente aqui esse cara estava em aberto acima de toda essa liquidez. Então, quando eu observei que o mercado ele já tinha iniciado um fluxo vendedor e deixado esse ponto de liquidez, basicamente o que eu fiz foi buscar uma confirmação lá no LTF. E qual foi essa confirmação? A minha confirmação ela se dá a partir do momento que o preço ele faz esse movimento aqui. Lá pelo time menor, isso aqui é um choque mais loss dos 15 segundos. Então, basicamente, eu peguei a minha operação exatamente aqui, ó, na passada, tá? O meu stop ali acima do topo. Então, deu um stop ali de 8 pips, um pouco menos que isso. Meu stop ali de 8 pips e pouquinho, nesse caso aqui 9 pips, né? E qual que era o alvo? Cara, o alvo era pelo menos, aquele fundo que eu mostrei ali para vocês, né? Aquele fundo ali que agora a gente identificou que a liquidez estaria presente naquela região. Então, o alvo dessa operação é onde? Aqui no fundo, ó, que foi exatamente a operação que eu fiz, ó. Exatamente o 20R ali que eu fiz na sexta-feira, e eu segurei esse movimento de Peru. Então, o mercado ele se movimentou, eu tirei aqui a minha parcial com 4R, né? E quando o mercado ele veio aqui e estruturou essa virada novamente do fluxo aqui, ó, eu trouxe o meu stop loss que estava no zero, né, para cima desse topo, que era o topo protegido ali da movimentação lá do gráfico de 1 minuto. Então, quando eu joguei meu stop para cima desse topo, eu acabei segurando todo o movimento do pero. Então, eu peguei essa porrada toda do pero ao meu favor, né? Eu não executei durante a notícia, apenas segurei, né? E consegui pegar exatamente esse 20R. E como eu falei para vocês, qual que era o alvo macro da operação? Era lá naquela quebra do diário, certo? Então você poderia, por exemplo, esticar o seu alvo até que na renovação da liquidez externa do diário, né? Pegando aí, ó, 40R, mais de 40R, pagou esse trade reto para você no dia de pero. Eu saí aqui com o meu objetivo e para mim estava de bom tamanho. Fechou, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ficado claro, entendido e até a próxima.